Retrospectiva 2020. 2020 pode ser considerado um dos piores anos da espécie humana. Vivemos ameaças de terceira guerra mundial, pandemia, muitos desastres naturais e vários protestos pelo mundo. Tudo isso aqui agora no canal Fatos Curiosos. Puxa a vinheta. Hey, eu sou o Thiago Silva. E eu sou Luiz Felipe. Galera, se vocês já estão gostando do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos lançados no canal. Retrospectiva 2020. Podemos dizer que isso é uma retrospectiva a tudo que vivemos em 2020. 2020 já começou diretamente com o pé esquerdo. No início do ano vivemos a ameaça da Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e o Irã, após um ataque dos Estados Unidos ao Irã na madrugada do dia 3 de janeiro que matou o general das Forças Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. O general Qasem Soleimani, de 62 anos, era o número 2 das Forças de Mobilização Popular, o FMP, do Iraque. Em 2017, ele foi considerado uma das 10 pessoas mais importantes do mundo pela revista Time. Após a morte do general, as tensões dos Estados Unidos e o Irã ficaram mais tensas, já que desde 2018 esses dois países já tinham certos conflitos. O ataque deixou cerca de 8 pessoas mortas e aconteceu há 3 dias após manifestações pró-Irã. E integrantes do FMP tentaram invadir a embaixada americana na capital do Iraque. Após 5 dias depois, o Irã abateu um avião ucraniano por engano, no dia 8 de janeiro. O míssil lançado pelo Irã atingiu o Boeing e matou 176 pessoas. O presidente Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Os militares informaram que o avião voava em uma área sensível, por isso ele foi abatido. 2020 já começou diretamente com muitos incêndios florestais, na alçada dos incêndios que começou em setembro de 2019 e que vieram acompanhados para 2020. Os incêndios queimaram cerca de 4 milhões de hectares na região de New South Wales. As regiões queimadas incluem áreas ao redor de Sydney e Adelaide. Os incêndios queimaram mais de 12 mil casas e deixaram 28 pessoas mortas. Após isso, o mundo teve as primeiras mortes confirmadas pela Covid-19, ou SARS-CoV-2. O vírus que se originou na China, na cidade de Wuhan, no mercado ilegal de animais. A cidade chinesa contém cerca de 11 milhões de habitantes. O vírus foi descoberto após casos de pneumonia com origem desconhecida. Após algumas pesquisas, foram descoberto um novo coronavírus, que foi batizado como Covid-19. Esse nome foi dado após o vírus ser surgido no final de 2019 e não exatamente em 2020. Chuvas fortes deixaram muitas inundações pelo mundo. Uma das inundações mais marcantes aconteceu no dia 4 de janeiro na Indonésia. As inundações que aconteceram na região de Jakarta, em que 60 pessoas morreram, segundo as autoridades, cerca de mais de 170 mil pessoas que viviam no bairro estavam em abrigos temporários. Desde 2013, essa é uma das inundações mais marcantes e mortais entre as inundações ocorridas na Indonésia. Após 4 dias depois, um terremoto de magnitude 6 atingiu a Turquia. Segundo testemunhos, o terremoto durou cerca de 1 minuto e causou pânico. O terremoto deixou 60 pessoas feridas e 10 em estado grave. O terremoto teve seu epicentro em Buswet, Caraconga, por volta de 4h30 no horário local. O terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Mar do Caribe, próximo a Cuba e a Jamaica, no dia 28 de janeiro. Não houve nenhuma morte devido ao terremoto no meio do mar, onde foi seu epicentro, mas o alarme de tsunami foi estendido para 6 países. Mais tarde, porém, a luz foi retirada. Já as chuvas no Brasil, em Minas Gerais, no litoral de Fortaleza, foram 148,8 milímetros acima dos 97,2 milímetros esperado. O desvio foi de 53%. As chuvas na região de Belo Horizonte deixou ao menos 45 pessoas mortas. Em fevereiro, no dia 9, 34 brasileiros que viviam em Wuhan, na China, foram trazidos para o Brasil por 2 aviões da Força Aérea Brasileira. Essas pessoas ficaram de quarentena por 14 dias numa base aérea em Anápolis, em Goiás. Eles não tiveram nenhum sintoma ao respeito do novo coronavírus. Já no dia 20 de fevereiro, o ministro da Saúde monitorava apenas um caso suspeito de infecção pela Covid-19. Infelizmente, no dia 26 de fevereiro, o Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19. O paciente é um homem de 61 anos que viajou para a Itália e, após seu retorno, ele deu entrada no hospital Albert Schweitzer,
no dia anterior no estado de São Paulo. Hoje, no final de 2020, o Brasil soma cerca de mais de 7 milhões de casos de Covid-19, com mais de 180 mortes. E assim, o mundo também soma cerca de mais de 75 milhões de casos e mais de 1.600 mil vidas perdidas para a Covid-19. Em março, no dia 11, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia do novo coronavírus. Assim, muitos outros países já tinham declarado quarentena total em seus territórios. E assim o Brasil acionou o circuito BREC, devido às bolsas de valores brasileiras ter redução de 10% devido à pandemia do novo coronavírus. Em abril, infelizmente, o Brasil declarou quarentena. Após o número de mortes pelo coronavírus chegar a 1.000 mortes. Em maio, o Brasil somou já mais de 10 mil mortes pela Covid-19. Em maio aconteceu algo que mais queremos chamar a atenção de vocês, que foi a morte de George Floyd, que aconteceu no dia 25 de maio, um homem negro morto por um policial racista. A morte de George Floyd aconteceu nos Estados Unidos, em Minneapolis. George Floyd tinha 40 anos. O episódio lembra o que aconteceu com Eric Garner, um homem negro que morreu ao ser preso em 2014 em Nova York. Garner repetiu "não consigo respirar" 11 vezes. Garner era um homem negro de 43 anos. George Floyd, que estava deitado no chão com um policial com o joelho em seu pescoço, dando uma certa pressão e não deixando George respirar. George Floyd repetiu várias vezes "não consigo respirar". Veja o vídeo a seguir. Please, I can't breathe. Please, man. Please, Então é um vídeo desesperador, que infelizmente esse policial não saiu de cima de George, o que levou-o a óbito. Após isso, muitos protestos contra a morte de George Floyd foram registrados pelo mundo. Outros protestos aconteceram na cidade de Londres e Hamburgo, nos Estados Unidos, e também na Alemanha e em outras partes do mundo. No dia 5 de junho, ativistas e funcionários municipais de Washington, D.C., pintaram Black Lives Matter em letras gigantes no chão da rua que leva à Casa Branca. A frase Black Lives Matter, em português, significa vidas negras importam. Pessoas negras têm orgulho da sua cor. A raça negra possui em sua pele a vitória da raça humana, algo que a raça branca nunca irá possuir. Lute sempre pelos seus sonhos e nunca desista. Nunca baixe a cabeça para o racismo. Mostre a pessoas racistas que elas devem estar atrás das grades e não das ruas. Se orgulhe da sua cor e seja feliz sempre. E mostre a sua cor e exibe ela ao mundo, porque ela é única. No dia 23 de junho, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o litoral sul do México. O terremoto deixou ao menos 6 pessoas mortas. E atingiu aldeias isoladas. O epicentro de terremoto foi em Oaxaca, um estado montanhoso conhecido pelas plantações de café. A nuvem de cafés que assustou muitos brasileiros em 2020. A nuvem que permaneceu perto das fronteiras brasileiras com outros países, mas permaneceu em áreas agrícolas de demais países. A nuvem de gafanhotos de cerca de 10 km de extensão podia comer em um dia o equivalente ao alimento de 2.000 vacas. No Brasil, o ciclone bomba que causou muitos estragos no sul do país. Só em Santa Catarina, 360 mil imóveis ficaram sem energia e muitos destelhados devido aos ventos fortes. Veja o vídeo a seguir. Ventania! Nossa, filho! Meu Deus! Caralho! Vou botar uma escada, gente, tá perigoso! O ciclone matou ao menos 10 pessoas e as rajadas de vento de 90 km por hora que atingiu as áreas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. No dia 21 de julho, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. O SECOM informou que o presidente segue em boa avaliação de saúde. Cenário de guerra vivido no Líbano, em Beirute, no dia 4 de agosto, no porto da capital libanesa. A explosão causada por uma substância que matéria-prima usada em fertilizantes químicos tem alto potencial explosivo. Essa substância era armazenada ilegalmente. A explosão deixou cerca de 190 mortos e 6.500 feridos e 300 mil desabrigados, assim incluindo casas, hospitais e escolas. Veja o vídeo a seguir. A
A explosão deixou cerca de 550 mil metros quadrados danificados. O depósito armazenava 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Em setembro, o processo impeachment de Witzel autoriza o processo por crime de responsabilidade. Por 69-0, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ABRE, deu no dia 23 de setembro mais um lado no processo após a unanimidade dos votos autoriza a abertura de processo de crime de responsabilidade contra o governador afastado. O Brasil foi marcado por muitas queimadas florestais. Só no mês de setembro foi registrado 8.106 focos de calor no bioma. O maior número contabilizado desde o início de monitoramento em 1998. Em outubro, um estudo sugeriu que a Lua tem mais água do que se pensava. Pesquisadores confirmaram a presença de moléculas de H2O na superfície lunar e apontam que a água estaria espalhada em abundância pelo satélite, inclusive em forma de gelo. Os estudos foram publicados pela revista científica Nature Astronomy no dia 26 de outubro. Já no dia 29 de outubro, um ataque com faca em Nice mata 3, incluindo uma brasileira. O ataque aconteceu numa igreja de Nice do Sul, na França. O ataque aconteceu aproximadamente às 9 horas da manhã, em horário local, e 5 horas em Brasília. Entre os mortos está uma brasileira de 40 anos. Era mãe de 3 filhos. A segunda vítima, uma idosa de 70 anos, ela foi praticamente decapitada. E a terceira vítima, um homem de 55 anos, teve a garganta cortada. Todos aguardavam pela primeira missa no dia. Fontes da polícia nomearam um suspeito como Brian Aiosaio, um tuciniano de 21 anos, que chegou de barco à ilha italiana de Lampedusa em setembro. Em outubro, novamente, um terremoto atingiu a Turquia, deixou ao menos 6 mortos e derrubou prédios e deixou cerca de 202 feridos. O terremoto aconteceu no dia 30 de outubro. O terremoto de magnitude 7 graus na escala atingiu o mar Egeu e foi sentido da Grécia e na Turquia, onde deixou um rastro de destruição. O desmatamento anual na Amazônia bate novo recorde em novembro. Foram 11.088 km² de devastação, maior taxa registrada desde 2008, segundo dados do INPE. A empresa Moderna anunciou no dia 16 de novembro que a sua vacina contra a Covid-19 tinha eficácia de 94,5%. Os testes foram feitos em 30 mil voluntários e os estudos da vacina ainda estão em andamento. No dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Mourão diz que não existe racismo no Brasil. A declaração foi dada quando ele comentou a morte do negro João Alberto, que foi espancado por segurança no estacionamento do supermercado Carrefour. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso não existe aqui, ressaltou Mourão. Já que não existe racismo no Brasil, alguém pode me explicar o que foi o ato acontecido no mercado Carrefour? Um homem negro espancado por 2 seguranças brancos racistas que matou um homem negro inocente. E aí me dizem que não existe racismo no Brasil? Aquele ato foi um ato normal do Brasil? Infelizmente a gente diz que sim, existe racismo no Brasil, mas isso sim pode mudar. Basta a gente colocar atrás da grade e a justiça fazer algo correto em colocar as pessoas racistas atrás da grade, não deixar nas ruas como andam correndo. Vejamos vários vídeos do Brasil de pessoas sofrendo racismo e dizer que não existe racismo no Brasil. Infelizmente, se vocês vão deixar essas mortes ocorridas no Brasil de negros inocentes mortos por pessoas racistas passarem percebidas, então eu não sei em que mundo vocês estão vivendo. O homem negro morto no Carrefour era João Alberto Freitas, de 40 anos. Foi espancado e morto por 2 seguranças na noite do dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, no estacionamento de uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. A ONU alerta contra racismo no Brasil. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos condenou o assassinato de João Alberto Silveira Freitas como deplorável, é uma triste amostra do racismo estrutural que aflige o Brasil. Um grande ídolo do futebol nos deixou no dia 25. Maradona morre aos 60 anos. O ex-jogador argentino Diego Maradona, o maior ídolo da história do futebol.
o país sul-americano. Após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigre, ao norte de Buenos Aires. Em novembro, o elefante mais solitário do mundo foi transferido para um santuário. O elefante Kavan foi transferido de avião para um santuário no Camboja após anos de maus tratos no Jardim Zoológico de Islamabad, no Paquistão. Ele foi transferido no dia 29 de novembro. Ele tem cerca de 35 anos de idade. A pandemia do novo coronavírus agrava a crise humanitária global, diz ONU. No dia 1 de dezembro, um relatório anual dos Escritórios das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o OCHA, alertou que cerca de 235 milhões de pessoas necessitariam de auxílio em 2021. Após o aumento dos pedidos de ajuda em 2020 em razão da Covid-19, o aumento não se deve somente ao coronavírus, mas também a vários desafios globais, como conflitos, migração forçada e impactos do aquecimento global. No dia 2, a ONU reconhece a propriedade medicinal da maconha. A Comissão de Narcóticos das Nações Unidas decidiu remover a cannabis da lista de drogas mais perigosas. Reconhecendo assim as propriedades medicinais da planta, o Brasil votou contra. A planta que pode ser usada para fins terapêuticos. A votação foi tomada por 27 votos a 25 com a abstenção. Rússia começa a vacinação em massa no dia 5 de dezembro. O país é o primeiro do mundo a iniciar a imunização em grande escala contra o coronavírus. Moscou sendo a primeira cidade do país a iniciar a imunização. O Reino Unido também começou a vacinação em massa no dia 8 de dezembro. O Reino Unido deu início ao maior programa de vacinação de sua história. Com a aplicação em massa do imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A Câmara da Argentina aprova no dia 11 a legalização do aborto. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei que legaliza o aborto até a 14ª semana de gestação. O texto segue agora para o Senado, que há 2 anos rejeitou iniciativa semelhante. Estados Unidos começa a imunização contra a Covid-19 no dia 15 com a vacina da Pfizer e a alemã BioNTech. A primeira pessoa a ser vacinada nos Estados Unidos é a enfermeira Sandra Lindgren. No dia 16, Reino Unido vacina quase 140 mil pessoas. Pessoas que tomaram as vacinas da Pfizer e BioNTech terão um intervalo de 21 dias até a segunda dose. Os Estados Unidos, no dia 19, aprovou o uso emergencial da vacina Moderna. Os Estados Unidos são os primeiros a homologarem um imunizante desenvolvido pela farmacêutica Moderna. E assim, muitos países já começaram a vacinação. Os países são Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Israel, Arábia Saudita, China, Sérvia, Rússia, México, Chile, Costa Rica, Hungria, Emirados Árabes e Eslováquia. O Brasil permanece de fora. Na madrugada do dia 25, às 6h30 no horário local, às 9h30 no horário de Brasília, uma forte explosão abala o centro de Nashville, nos Estados Unidos. Os bombeiros informaram que pelo menos 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma morte foi confirmada, mas os investigadores analisaram materiais encontrados no local da explosão, que podem ser restos humanos. A explosão foi causada por um veículo após uma contagem regressiva por alto-falante, um ato que a polícia considerou deliberado e que provocou grandes danos na capital da música country. Queremos pedir desculpas a algo ou algum erro, afinal é o primeiro vídeo do canal. Yes, primeiro vídeo do canal. Desculpa, me empolguei um pouco. Que 2021 seja um ano de muita prosperidade para todos nós. Se cuide e se orgulhe pelas melhores razões que você já fez. Muito obrigado e até o próximo vídeo.